E olha, aqui nós aqui no Jornal do Piauí estamos recebendo o advogado Cleanto Jales, que já está aqui conosco. Doutor Cleanto, seja bem-vindo aqui ao Obrigado, Jornal boa tarde. do Piauí. Ele que veio falar conosco a respeito da situação do cartório Naila Bucá. Isso. Cartório que foi citado aqui pelo juiz da Corregedoria do Tribunal de Justiça como um cartório que estaria sem condições, vamos colocar assim, de funcionamento em função da situação da tabeliã do cartório, que não teria cumprido, segundo a Corregedoria, com algumas obrigações do cartório. Seria quebrada a confiança, para utilizar um termo que ele usou aqui no Jornal do Piauí. O advogado Cleanto Jales é advogado que representa o cartório e traz novidades a respeito desta questão. Doutor Cleanto, boa tarde, seja bem-vindo. O cartório tem condições de funcionar, na sua avaliação? E nesse momento funciona? Perfeitamente, sem nenhum tipo de dúvida, o cartório continua funcionando, tá? A gente veio, em primeiro lugar, agradecer o espaço que está sendo dado para a gente do direito de trazer ao contribuinte a informação de como é que está essa situação, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, e isso é importante. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, o doutor Zé Ayrton, a qual eu gosto do maior respeito e a pessoa dele, bem como ele deu um parecer, tá? Que foi acatado pelo desembargador corregedor-geral, desembargador Sebastião. Mas tudo isso não se trata de um processo judicial, tá? Não existe nada de judicializado a nível de tribunal em relação ao cartório Naila Bucá. Isso é uma decisão meramente administrativa. Depois de findar todo o processo administrativo, a gente ainda pode entrar em toda a esfera judicial. Isso para deixar bem claro. Essa primeira etapa, uma etapa bem inicial. Exatamente. O que versa sobre essa situação, a doutora Lísia está no cargo já praticamente quase há 30 anos, tá? Desde 89. E existe uma ação no Supremo, que existe uma ação rescisória, que declara ela sob júdice. Tá? Então, ela estando na condição sob júdice, ela não tem algumas obrigações que o tribunal aqui entende que ela teria. Basicamente, é uma divergência de interpretação. O cartório entende uma coisa e o doutor Zé Ayrton entende outra, embora a gente tenha toda a documentação. Ainda em 2010, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar, mantendo ela fora da condição de interina, ainda em setembro de 2010. Ok, de lá para cá, ela vem tratando do processo dela, mantendo. Recentemente, esta liminar veio a cair, certo? Entretanto, entrou-se com um novo recurso, chamado ação rescisória, para tentar reverter essa situação. E o nosso entendimento é que isso mantém ela na condição sob júdice. Então, o que é que acontece? Tinha uma liminar em vigor. O doutor Zé Ayrton, no parecer dele, ele disse, não, mas a liminar caiu, ela tem que pegar todo o dinheiro que foi arrecadado do cartório e transmitir para o tribunal. Como ela não fez isso, incorreu em crimes de sonegação, o que quer que seja. Primeiro... Ele falou, inclusive, que tudo vai ser encaminhado ao Ministério Público. Nós não temos nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Nós estamos, a doutora Lísia está muito tranquila em relação a isso, tem plena consciência de que não sonegou, não cometeu nenhum crime. Aliás, em quase 30 anos que ela está à frente do cartório, nenhuma ação contra o cartório versa sobre a conduta da tabeliã. Versa sobre rigorismo, sobre situações postas em lei que o cartório exige. Aliás, o cartório está lá para exigir os cumprimentos da norma. Infelizmente, nós somos a ponta final. Depois que você compra um imóvel, faz contrato, financiamento bancário, chega lá e desemboca no cartório para fazer o registro. O cartório tem que fiscalizar todos aqueles atos e ainda ver se o contribuinte recolheu todos os tributos. E chega nessa hora, é chato, é ruim, você tem que pagar, tem que recolher. A gente compreende isso, mas é uma lei e o cartório é obrigado a cumprir uma lei. Ou então se altera a lei. Mas a doutora Lísia em nenhum momento tergiversou, deixou de cumprir a obrigação dela. Bom, eu pedi até para a produção, para preparar as imagens dos documentos. Alguns documentos que eu trouxe para clarear essa situação que existe. Bom, por exemplo, esse documento aí é um documento agora de 11 de maio de 2016. E bem no início dele aí ele informa. Isso aqui é um relatório do Tribunal de Justiça que fez uma auditoria agora no cartório, agora em maio. E olha o que diz aqui já na conclusão. O cartório Naila Bucá cumpre regularmente com suas obrigações de arrecadação dos atos praticados, recolhidos os valores definidos ao FEMOJUP nos prazos estabelecidos em lei. Isso quem está dizendo é o próprio Tribunal de Justiça. Uma comissão, cumpre as obrigações, uma comissão, em maio disse isso. Bom, nessa situação,
o corregedor tirou o cartório da condição de sob júdice. Nós entramos com um requerimento e mostramos para o desembargador, nós não estamos sob júdice, segue em anexo os extratos do processo do STF e do CNJ. Aí ele pegou e deu um despacho em 9 de maio, que é o segundo documento que está aí. Tem a imagem do documento. Está o documento aí. Pronto. Veja no canto superior direito, aí está o despacho. Anote-se no sistema da justiça aberta, na forma requerida, após júdice aos autos. Ou seja, o que era a forma requerida? Declinar o cartório como vago sob júdice. Porque essa condição de vago sob júdice significa ainda estar em litígio na justiça, determina ela o cumprimento de algumas obrigações ou não. Então, ela ficou na condição de vago sob júdice, inclusive com decisão do próprio desembargador agora do dia 9 de maio. Tá? Pois bem, em seguida nós tiramos o extrato do processo no CNJ, que continua, que seria o terceiro documento, que consta bem aí, ó, situação do cartório do segundo ofício. Ao lado direito da tela, você vai observar o nome vago sob júdice. Ou seja, o próprio site do CNJ está confirmando que nós estamos vagos sob júdice. Vago sob júdice significa dizer que está ainda em litígio, não está na condição mas que enquanto o litígio não termina, ele pode atuar normalmente. Vai continuar atuando normalmente. Essa a dúvida, doutor Cleanto, de alguns telespectadores aqui perguntando a gente que ficam sem entender direito esses trâmites legais, querem saber se podem continuar usando os serviços do cartório, se está tudo legal. Ali, plenamente. Mesmo porque essa decisão de ontem, ainda ontem nós ingressamos com um recurso administrativo, que é, no caso, endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça, e ele sequer precisa dar uma liminar, porque existe um artigo no Código, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que diz que, por decisão do corregedor, em se tratando de processo disciplinar, de sanção disciplinar, ou seja, que é o caso de afastamento dela, o recurso ele tem efeito suspensivo imediato, ou seja... Entrou com recurso, já está valendo... Já está valendo a suspensão. Precisa nem apreciar. E agora vai ser julgado pelo Conselho da Magistratura, que é composto por alguns membros do Judiciário, não vamos ter muito detalhe técnico aqui para compreender. Isso leva muito tempo? Vai depender do tribunal. No meu entendimento, eles vão ter que nomear um relator, o relator vai ter que preparar um voto, pôr em votação, e depois eles vão julgar isso no colegiado. Mas vale ressaltar que depois disso, ainda tem toda a esfera judicial que a gente pode demandar. Tá? Existe um outro documento que eu trouxe aí, que é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução. Tá? Não estão sujeitas aos efeitos desta resolução, está aí no artigo 8º. E bem embaixo diz, as unidades do serviço de nota do registro, cuja declaração de vacância, desconstituição, esteja sob júdice junto ao Supremo Tribunal. Ou seja, o cartório Naila Bucay está sob júdice. Não pode um parecer administrativo ter mais força do que uma situação da resolução do CNJ. E ele determina de imediato que o cartório seja incluído no concurso. Ora, eu não posso trazer a regra para um concurso, que seria esse DOC 5, que está aí. Observe, o cartório de Teresina, o único que vai entrar no concurso é o cartório do 4º ofício, conforme o edital publicado. Está aí o edital dizendo, ó, o 4º ofício de registro de imóveis. Está marcado. Então, ele é o único. Porém, vão ser divididos o Naila em mais outras 3 unidades, certo? Que depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode voltar aqui, fazer um mapa da cidade e dizer qual zona vai ficar com o cartório com o quinto ofício, 6º ofício, 7º ofício, explicar tudo isso para a sociedade. Para melhorar um pouco o serviço, a qualidade, a quantidade de pessoas. Exatamente. E essa lei trouxe inovações interessantes, Welson. Ela obrigou também o cartório a ir para o bairro, a região onde ele está inserido. Por exemplo, o 2º ofício, que o Naila Bucay está no centro hoje, ele vai se deslocar para a Zona Leste, porque ele vai passar a comandar a Zona Leste. Então, os outros cartórios da Zona Sul, que foram divididos em 2, a Sudeste, cada um vai ter o seu cartório, tá? Do seu registro de imóveis. Isso é importante, é uma inovação. Nós, do Naila Bucay, não somos contra isso. Pelo contrário, a gente quer prestar o melhor serviço. E a gente sempre tentou fazer o serviço da melhor maneira possível. Observem o seguinte, isso tem que ficar claro para o cidadão. Quando a gente devolve um ato que não pratica, por exemplo, um registro, uma escritura que não é feita, o cartório deixa de arrecadar. Qual é o interesse que a gente tem que deixar de arrecadar? Nenhum. Pelo contrário, a gente tem interesse em arrecadar. Agora, eu não posso arrecadar contrário à legislação, ferindo a legislação. Nunca, nos quase 30 anos da doutora Lísia, houve nenhum processo administrativo que tenha tido sanção, que ela tenha sido acusada de comandar qualquer ato ilegal, de improbidade. E isso
para uma pessoa que tem um nome a zelar, é muito ruim aquelas informações. Falaram em 23 milhões. Meu Deus, como é que se chegou a esse número? Ele, no relatório dele, ele faz uma analogia por um faturamento que teve em 2010, multiplica vezes X meses e chega a esse valor. Não é assim. Peça a informação, abra um processo administrativo disciplinar, que é o que a gente pede, e vamos apresentar a documentação necessária. O que não pode é num pedido de esclarecimento, porque, veja bem, Joelson, o que aconteceu foi o seguinte, um servidor do TJ perguntou ao presidente, ao desembargador, corregedor, desembargador, em que situação encontra-se esse cartório? Aí o desembargador notificou a tabelinha para ela se manifestar em que situação ela se encontrava, e ela deu a informação que ela entendia dar. Pois pronto, o despacho final deste processo, sem nenhuma ampla defesa, contraditório, sem nenhuma situação, já foi o afastamento dela. E não se pode, num Estado democrático de direito, fazer... Mesmo processo administrativo... Não, mas mesmo o processo, a via escolhida foi inadequada. Você não pode fazer isso num pedido de providência. Você tem que fazer isso num que a gente chama de PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Isso não aconteceu. Então, a gente vem comunicar à sociedade, primeiro, a tabelinha não cometeu nenhum crime, a conduta dela continua ilibada, não temos nenhum receio de nenhum envio à documentação do Ministério Público, tudo foi prestado, será prestado qualquer esclarecimento. Agora, nós vamos lutar pelo direito dela, tá? Isso é prático. E, paralelo, a sociedade pode ficar tranquila que o cartório Nara Rabucá continua fazendo todos os atos praticados até uma decisão futura terminativa, seja ela ganhando, mantendo a tabelinha no cargo, ou seja ela afastando. Mas eu entendo que nesse momento e por essa via não é o caminho. Não é o caminho e o cartório continua funcionando. Continua funcionando, atendendo no horário comercial, praticando todos os atos, sem nenhum tipo de restrição. Eu quero agradecê-lo. A gente agradece a oportunidade mais uma vez aqui. Falando aí a respeito da situação do cartório, muito obrigado por ter vindo.